Olá, amigos. 19 de dezembro de 2013, Legítima Defesa em Foco. Vamos terminar o ano com uma importante notícia, que não é divulgada pela grande mídia, como nós sabemos. Tomamos recentemente conhecimento e debatemos aqui o resultado de estudos feitos pela própria desarmamentista Organização das Nações Unidas, que tiveram de reconhecer, em termos de controle de armas leves, que não existe correlação entre o número de armas de fogo em mãos dos cidadãos nos países que têm normas constitucionais adequadas e o aumento de qualquer tipo de criminalidade, particularmente o aumento de homicídios dolosos. Na verdade, essa correlação, como mostra o estudo da própria ONU, é exatamente em sentido contrário, embora não queiram admitir isso. E embora as ONGs poderosíssimas, que têm trânsito fácil nos corredores lá da ONU, trabalhem o tempo todo para afirmar o contrário, jogando poeira nos olhos da população. Mas vem à luz agora um estudo do final do ano de 2012, novembro de 2012, sobre a legislação de controle de armas nos Estados Unidos, a pedido do Congresso americano, encomendado à Federation of American Scientists, que é uma entidade independente, criada originalmente com a participação dos físicos que desenvolveram um programa nuclear nos Estados Unidos, e que não é uma entidade pró-armas, muito pelo contrário. É uma entidade que propugna pelo controle das armas nucleares, propugna pelo controle, pela extinção do tráfico ilícito internacional de armas convencionais, e nós estamos juntos nessa posição, mas também propugna por mais restrições em relação às armas convencionais, e isso para todas as pessoas. E aí nós não estamos juntos com a Federation of American Scientists. E essa entidade, que não pode ser, portanto, considerada uma entidade pró-armas, nesse estudo de autoria de William J. Krause, chega exatamente à mesma conclusão, mas com números e estudando o panorama dos Estados Unidos. O estudo, nós vamos mostrar os links no programa, o estudo, num alentado documento de mais de 110 páginas, faz uma radiografia completa das armas em posse das pessoas, das armas em posse das Forças Armadas, da Polícia dos Estados Unidos, e de toda a problemática do crime, especialmente dos homicídios dolosos, envolvendo armas de fogo ou não, nos Estados Unidos. É um estudo muito pormenorizado. E ele mostra o seguinte: o estudo é feito de 1994 até 2011, foi publicado em 2012. Ele mostra o seguinte: nesse período de 1994 a 2011, o incremento de armas de fogo na posse de pessoas comuns nos Estados Unidos foi simplesmente de 192 milhões para 310 milhões de unidades, um incremento de 61%. E nesse período, muitos estados aprovaram legislações permitindo o porte de arma oculto, concealed carry, na expressão utilizada lá no ambiente dos Estados Unidos. Os armamentistas diziam que essas leis que permitem o porte da arma, não é posse não, é porte da arma por pessoas comuns, e o aumento do número de armas iam provocar aquilo que eles chamam de faroeste, de bang-bang. E o que foi que aconteceu com relação ao índice de homicídios dolosos praticados com armas de fogo? Simplesmente ele despencou de uma taxa de 6,6 por grupo de 100 mil habitantes para 3,2 por 100 mil habitantes em 2011. Caiu para menos da metade, enquanto havia um incremento de 61% de armas em mãos da população e de legislações a permitir o porte de armas pelos cidadãos. É o mesmo resultado, mas muito mais apurado quantitativamente, do estudo da ONU.
é mais um documento científico, e não é um documento científico feito pelos pró-armas, não, pelo contrário, é feito por uma entidade cuja intensidade de atuação, cuja característica de atuação é desarmamentista, mas não pode ocultar a verdade dos fatos. E da mesma forma como acontece nos Estados Unidos, acontece em todas as partes do mundo, em todos os países onde houve o desarmamento civil, é um fracasso completo em termos de controle de criminalidade e provoca exatamente o efeito contrário. Agora, aqui numa audiência pública recente, presidida pelo senador Pedro Táxi, que merece o nosso elogio pela sua atuação no projeto do Código Penal, mas nesse aspecto não, porque ele faz uma audiência pública relacionada com controle de violência, questões de segurança pública, estrutura policial, e convida para falar lá quem? Ambos os lados? Não, convida o Sou da Paz, o famigerado Sou da Paz, que vai lá mais uma vez no Senado da República empulhar a população brasileira, dizendo que o Estatuto do Desarmamento, de acordo com os dados do IPEA, provocou uma redução de 12% no índice de homicídios dolosos no Brasil. Isso não é verdade, porque o estudo do IPEA, publicado no Mapa da Violência, de Julio Jacobo Wasserfis, que é um desarmamentista de carteirinha, mostra claramente que o patamar dos homicídios dolosos é exatamente hoje o mesmo patamar pré-Estatuto do Desarmamento. Os resultados só têm sido positivos praticamente no estado de São Paulo. Mas esse Sou da Paz, através da pessoa que lá se pronunciou, esquece-se mais uma vez, por acaso, né, que em 15 anos o país deixou de contabilizar 130 mil homicídios dolosos. Em 15 anos, 130 mil homicídios dolosos. É só fazer o cálculo para verificar se houve alguma queda no índice de homicídios dolosos no conjunto do país. Não só não houve, como em certos estados ele explodiu. Mas essa gente continua a sua ação de empulhação. Vamos tomar conhecimento, meus amigos, desse estudo extremamente importante de William Krause, publicado no site da Federation of American Scientists, para utilizar nos nossos debates os argumentos da verdade, os números verdadeiros que efetivamente traduzem o que acontece quando se tenta desarmar a população civil. O aumento da criminalidade, claro, porque o criminoso sabe que nos países desarmados a vítima não tem como se opor a ele. E isso já foi verificado há muito tempo no famoso estudo de John Lott e Mustard, depois convertido no livro Mais Armas, Menos Crimes. Mais armas em mãos da boa população, mais armas em mãos dos cidadãos respeitadores da lei, menos crimes em qualquer parte do mundo, sem empulhação. Muito obrigado por sua atenção. Vamos fazer um recesso este ano e voltaremos no mês de fevereiro, mas estaremos atentos ao panorama legislativo e qualquer novidade, faremos um programa extraordinário sem dúvida.